O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos, estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. E para nós, esse domingo é muito importante, porque estamos no início. Tudo aquilo que nós vamos fazer na vida precisa começar bem. Se nós começarmos bem, nós vamos terminar bem. Mas se nós não começarmos direito, as coisas serão atrapalhadas desde o início e no final também não vai ficar legal. Portanto, esses primeiros dias de Quaresma são importantes para nós. E é por isso que nós começamos na quarta-feira de cinzas, porque antigamente, muito antigamente, a Quaresma começava hoje. Mas para que nós pudéssemos nos preparar melhor, então veio a quarta-feira de cinzas e aqueles dias que se seguem, para que nós começássemos o primeiro domingo da Quaresma bem firmes nos nossos propósitos. E aqui, ao ouvirmos o Evangelho, nós nos encontramos num campo de batalha. Nosso Senhor é tentado por Satanás. E aqui a igreja coloca esse evangelho por dois motivos. Primeiro, porque a razão de nós estarmos fazendo 40 dias de penitência é porque o Senhor fez 40 dias de penitência. Jesus instituiu o preceito quaresmal com os seus atos. E a segunda razão é porque, neste tempo de Quaresma, também nós entramos num campo de batalha contra as forças do mal. E foi justamente isso o que nos pediu a oração da coleta na quarta-feira de cinzas, se nós nos lembrarmos, lá no primeiro oremos, quando o padre fez na missa, a igreja pedia que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Já nos foi dada a dica. Nós vamos enfrentar o mal. E nós estamos fazendo penitência para que tenhamos força,
para que tenhamos a força de Cristo. Porque sim, se é verdade que o inimigo nos tenta, é verdade que a vitória sobre o inimigo já foi proclamada em Jesus Cristo. Nós ouvimos na primeira leitura a história da desgraça da humanidade. Adão e Eva não resistiram ao tentador. Então Jesus vem e se permite ser tentado para ter a oportunidade de vencer o tentador. E agora nele nós podemos vencer. Cristo foi tentado não porque Cristo pudesse pecar, então o diabo foi lá ver se ia fazer Jesus pecar. Não. Jesus deixou-se tentar, permitiu-se ser tentado para que pudesse vencer o maligno, para instaurar agora uma nova graça e refazer aquilo que nós perdemos em Adão. Por isso que São Paulo vai dizer: por um só homem entrou o pecado, mas por um só homem veio a graça. Mas não pensemos que o pecado é maior do que a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, nós temos graça de sobra para vencer o mal. E é isso que nosso Senhor quer que nós experimentemos nesta quaresma. Mais do que o peso dos nossos pecados, Jesus, e sim, claro, precisamos experienciar o peso dos nossos pecados, mas nosso Senhor quer provar na nossa vida que Ele tem poder para nos dar a graça de vencer. Celebrar a Páscoa, meus irmãos, é poder olhar para trás, depois de 40 dias de penitência, e dizer: Jesus, contigo eu venci. Jesus, graças a ti, eu consegui. É isso que é Páscoa, meus irmãos. Senão não tem Páscoa. Como é que vai ser a Páscoa? Se a gente chegar no dia da Páscoa desanimado. Nós temos força para vencer. Só que, se nós queremos experimentar a força de Cristo, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos lutar. E nós estamos lutando com as nossas orações, com as nossas penitências. Mas eu gostaria de hoje nessa pregação dar algumas dicas de como que acontece a tentação. Porque quando nós entendemos como o inimigo age, como que acontece esse processo até acontecer o pecado, então nós estamos mais atentos. Infelizmente, muitas vezes, nós cedemos à tentação porque quando nós percebemos que estamos sendo tentados, é tarde demais. Ou se nós percebemos, nós não recorremos à graça de Deus imediatamente. Então vamos entender, primeira coisa, que existe dois tipos de tentação. Existem tentações que são exteriores, ou seja, fora de mim. São coisas, pessoas, situações, circunstâncias que acontecem fora de mim e que me tentam, me provocam ao pecado. E existem tentações que são interiores. Às vezes não precisa ninguém. Está lá dentro. Dentro da fraqueza do nosso próprio coração. Por isso que o Padre Faber vai dizer que o poder da tentação está na fraqueza do nosso próprio coração. Quanto mais fraco é o coração, mais força tem o tentador. E esta força não vem dele, mas é porque nós somos fracos. Então existem esses dois tipos de tentação. Então como que acontece a tentação? Primeira fase da tentação, a sugestão do pecado. Se é uma tentação interior, vai ser, na maioria das vezes, um pensamento, um desejo, começa dentro de mim. Se é uma tentação exterior, é uma coisa, uma pessoa,
um assunto, o celular, sei lá o quê. É algo que vem de fora, mas seja dentro ou seja fora, e claro que essas duas coisas lá no fim estão juntos, é alguma coisa de fora que mexe com alguma coisa de dentro e começa a me provocar. Então, a tentação é quando eu começo a perceber que alguma coisa dentro de mim ou fora de mim começa a me provocar para o caminho errado. Aqui ainda não é o pecado. Isso é só a tentação. Eu começo a perceber que tem algo me provocando, uma coisa me puxando. É a sugestão para o mal. E essa sugestão, às vezes ela vem, e na mesma hora já vem uma tentação completa, mas às vezes não. Ela vem, passa uns dias, vem de novo. Às vezes até com muita força, infelizmente, às vezes até com uma certa obsessão, certos pensamentos obsessivos que começam a atormentar a nossa alma. E é verdade também que o inimigo às vezes nos tenta, se ele não nos pode fazer pecar, às vezes nos tenta só para atormentar a alma. E quantas vezes, com certeza, todos nós já passamos alguma vez ao menos a experiência de estar sendo atormentado por um pensamento obsessivo. Que você não quer pensar naquilo, mas aquela coisa começa a te atormentar, a te angustiar. É tentação. Que nos leva à obsessão e a fazer a perder a paz. Com esta sugestão, vem o segundo passo da tentação, que é o deleite. O deleite é o seguinte, é uma espécie de sentimento que acompanha a sugestão. É, vamos assim dizer, o encanto da tentação. Aquela coisa começa a me chamar a atenção e eu sinto um certo prazer com aquela proposta. Isso ainda não é pecado. É só a tentação. Mas eu começo, a que nem Eva, começar por olhar para o fruto e ver, é bonitinho, deve ser gostoso. Um deleite, existe um prazer. A tentação traz um prazer que, veja, que é involuntário. Não é um prazer voluntário. Ela mexe com uma coisa dentro de nós e imediatamente a gente lembra de um prazer. Ainda mais se forem pecados que nós já cometemos no passado. Então vem a lembrança daquele prazer de ter cometido aquele pecado. E isso aumenta a potência daquela provocação. É aquilo que eu já disse em outra missa, o sentir. Eu sinto vontade de esganar a pessoa, de olhar para o que não devo, de falar o que não devo, enfim. É o sentimento. Isso ainda não é o pecado. É a tentação. Então veja, a solicitação é o primeiro passo. Um deleite, um sentimento acompanha a solicitação. E agora, a partir daí, vem o segundo passo. Quando a alma começa a sentir esse deleite que é normal e natural, que às vezes não depende de nós, o corpo sente, ponto final. Então, a alma começa a estar em perigo. Porque aquele sentimento começa a provocar a nossa vontade, e aí então nós começamos a ter vontade de consentir. Eu senti, o pecado está em consentir. Então, começa a ter uma luta dentro da alma. Eu vou ou não vou? Se eu for, é pecado. Mas eu também não quero desagradar a Deus, mas eu também queria experimentar um pouquinho. Então, é a luta da alma, se consente ou se não consente. Se a alma consentir, então ela pecou. Se foi uma matéria leve, é um pecado leve, porque nem todo pecado é grave, todos nós sabemos disso. Se for uma matéria grave, o pecado é grave. Mas se a alma, mesmo que ela começou a consentir, mesmo que ela quis aderir àquela tentação, mas finalmente ela disse, não vou pecar.
então não houve pleno consentimento, então não houve pecado. Os santos vão nos ensinar, se há luta, é sinal de que não houve pleno consentimento. Para os escrupulosos, porque os escrupulosos são pessoas que têm uma dificuldade tremenda de separar tentação de pecado, a pessoa começou a ser tentada, ela acha que já pecou. Santo Afonso vai dizer o seguinte: se há dúvida se você consentiu, é sinal de que não consentiu. Se é um pecado que normalmente você não consente, então você não consentiu. Mas se é um pecado que você sempre cai, então, se você tem dúvida, é porque você pecou. Então, se há luta, é sinal de que não houve pleno consentimento, e se não houve pleno consentimento, é no máximo um pecado venialzinho. No máximo. Então, é assim que acontece o pecado. E isso pode acontecer, depende da tentação, em 1 segundo, 2, 3 segundos, mas essas 3 coisas acontecem. Tem que acontecer isso, senão não tem tentação. Mas isso pode às vezes acontecer por semanas, por meses, depende do tipo de solicitação. Ora, se alguém te xingar, por exemplo, a reação é mais rápido, né? Agora, se uma pessoa vem com uma conversa fiada, querendo te levar para o mau caminho, então essa tentação dura mais tempo. Então depende, são tentações que são mais rápidas e tentações que demoram mais tempo. O que fazer então? Porque veja, não ser tentado é impossível. Não tem dessa. Não vai ter ninguém que não vai ser tentado. Se nosso Senhor foi tentado, nós vamos ser tentados. Então, não dá para não ser tentado. Então, o que fazer? Primeira coisa, embora seja verdade que é impossível que nós não sejamos tentados, porque nós podemos ser tentados sozinhos em casa, não fazendo nada de errado, mas é verdade também que existe lugares, coisas, pessoas e assuntos que facilitam a tentação. Então, coisas que eu sei que eu serei tentado, pessoas, coisas, assuntos e lugares e ocasiões que eu sei que eu serei tentado, elas precisam ser evitadas. Porque a ocasião faz o ladrão. Você vai lá tomar café com o diabo e não quer que ele te faça nenhuma solicitação. Não tem jeito. Então existem certas coisas que nós precisamos fugir. Não dar ocasião para a tentação. Agora, é verdade que existem outras tentações que não tem como fugir. Elas estão por aí. Até na rua, você andando na rua, você pode ser tentado. Bom, paciência, eu vou ficar trancado dentro de casa e não vou mais sair na rua para fazer as compras? Não, é evidente que não. Se eu for tentado, eu resisto e pronto. Então, veja, fugir das ocasiões de pecar e se precaver pela oração. É por isso que nós estamos num tempo de oração, de penitência, porque é a oração que me deixa atento à visita do tentador. Deus nos avisa, e assim nós podemos reagir mais rapidamente. Se nós estamos unidos a Deus em oração, como eu já disse, nós temos força para identificar a conversa da serpente. Quando nós nos percebemos tentados, nós precisamos recorrer a Deus imediatamente. E não dialogar com a tentação. Não dar conversa. O demônio diz: eu te dou tudo, se você se ajoelhar diante de mim. Jesus não é bobo, já diz logo: retira-te, Satanás. Não se adora mais ninguém a não ser Deus. Agora, se Jesus fosse bobo, ia fazer que nem Eva, ia ficar dando conversa. Ah, mas por que você está achando que eu tenho que adorar você? Você não sabe que você não é Deus? Você não sabe que o Filho de Deus é eu? É você que tem que... Pronto, se Jesus começasse com conversa com o capeta, já não dava certo. Aí ele vinha com outra coisa. Foi o que fez com Eva.
Não tem nada de ajoelhar para ninguém. Não tem nada de ouvir o tentador. A sugestão veio, a gente resiste prontamente. Ponto final. Não prossegue. Terceira coisa. Falar com o confessor sobre as suas tentações. Infelizmente as pessoas confessam muito pouco e é por isso que caem muitas vezes nos pecados. Mas quando você se confessa frequentemente, quando você vai confessar os seus pecados, além de confessar os seus pecados, se você vê que tem uma tentação que está te rodeando, você precisa revelar imediatamente a sanha do demônio. O pecado, antes que ele aconteça, precisa ser denunciado, ele precisa vir às claras. Se Eva tivesse recorrido a Deus, tivesse dito o que estava acontecendo, revelado as mentiras que o demônio estava contando na cabeça dela, ela não teria sido enganada. Mas ela ficou guardando a tentação. Ficou lá debaixo da árvore pensando naquilo, olhando para o fruto olhando para ela, aí deu no que deu. As tentações precisam ser reveladas, porque elas perdem a força. Você chega para o seu confessor e diz: padre, tem um trem me rodeando. Você já começou a vencer a tentação. Precisa denunciar. Tem uma pessoa me incomodando. Tem um assunto me incomodando. Tem uma coisa aqui que está me tentando. A sinceridade, mostrar a sua fraqueza. Isso é vencer o mal. Mas infelizmente nós não fazemos uso disso. Mas nós precisamos aprender para que o mal não domine sobre nós. Esses são os passos, meus irmãos. Nós temos a possibilidade de vencer o mal. E está agora nas nossas mãos.